o que está santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim. Dai-nos agora e perdoai as nossas ofensas, como nós hoje meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, e seja feito assim, meu Pai do céu, eu quase me esqueci, que o teu amor ela por mim, ela por mim, que seja feito assim. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de tudo. Boa noite a todos. Estamos juntos mais uma vez, em mais um domingo, nos nossos estudos ao livro da Joana, Convite à Vida. Espero que vocês tenham tido uma boa semana, né? E falo então uma boa noite para a Júlia, para a Sandra, né? Para a gente iniciar então esse nosso bate-papo. Hoje num tema leve, convite à jovialidade. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Essa citação inicial de Joana. Nós vamos encontrar esse versículo em João, capítulo 13, versículo 17. A princípio, quando a gente fala em jovialidade, e eu falei hoje que é um tema leve, né? Pode parecer algo muito simples de se fazer. Realmente, quando nós estamos vivendo etapas ou períodos mais leves e mais alegres nas nossas vidas, jovialidade parece algo simples,
para se ter. E para determinadas pessoas, que parece que trazem em si essa alegria de viver, isso também parece algo fácil, mas não é. Não é, porque a lição de Joana vai falar daqueles momentos que nós precisamos perseverar para que nós busquemos a alegria de servir no bem a Jesus com alegria. Joana fala que a palavra áspera e as palavras azedas que agridem, que ferem, que magoam, elas são características da aura do desagrado. O que seria essa aura do desagrado? Em muitos estudos, nós estamos fazendo no Livro dos Espíritos, mas em muitos estudos também acerca da mediunidade, nós vamos ressaltar muitas vezes o poder do pensamento. E via de regra, resumindo muito isso, nós somos o que sentimos e o que pensamos, porque emitimos energia, nós, espíritos imortais. Nós entregamos ao universo, na forma de ondas de energia, ondas eletromagnéticas, o resultado, o produto daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, e por que não dizer, do que fazemos. E na mesma forma em que vibramos, absorvemos. Nós não vamos entrar muito em detalhe hoje, porque não é esse o nosso objetivo, sobre a lei de sintonia, que todos já podem ter ouvido falar. E quem não ouviu falar ainda, nós desenvolvemos muito essa fala e o entendimento sobre a sintonia, segundo as orientações dos espíritos, nos vários estudos que a casa traz para vocês. Mas, em resumo, a aura do desagrado é uma atmosfera que nos circunda. Se eu sinto, se eu penso, buscando traduzir em mim a alegria de viver, se eu busco servir ao bem, à justiça, à misericórdia, à compaixão, à solidariedade, eu tenho ao meu redor, mesmo que eu não veja, uma atmosfera que eu respiro. Agora, se eu também me deixo tomar pelo desalento, pela raiva, pelo ódio, pela mágoa, pela incompreensão, pela revolta diante das dificuldades da vida, ou por aquilo que eu gostaria de ter e não tenho, eu gostaria de estar vivendo e não estou. Estas vibrações que se originam do sentimento desequilibrado que eu tenho e do pensamento desequilibrado que eu carrego, isso gera também uma atmosfera equivalente. É a aura. Isso eu estou trazendo para vocês uma coisa de forma simples, porque, mais uma vez eu falo, não é o objetivo do nosso estudo. Eu só acho importante que vocês entendam as palavras de Joana, quando ela diz que a palavra áspera, que a notícia ruim, o conceito azedo que nós emitimos, às vezes quando nós estamos de mau humor mesmo, ou muitas vezes quando queremos magoar o outro. Bem, isso gera então essa atmosfera ao redor de nós, essa aura, e é a mesma que nós respiramos. Então, aqueles que pensam que aquilo que eu falo de desagrado vai afetar ao outro que convive comigo, ou que está escutando as minhas palavras desagradáveis, engana-se. Porque eu não só também as escuto, aquilo que eu profiro, como eu estou sentindo as minhas emissões, e eu vou criando ao meu redor a psicosfera da qual eu continuo me alimentando. E aí eu preciso mudar esse ciclo. Porque eu mesmo adoeço pela doença que existe nos meus sentimentos, nos meus pensamentos. Mas Joana continua. Ela fala que o senho carrancudo, quer dizer, a cara feia, a cara pesada, sempre fechada,
sempre, quer dizer, em regime de continuidade, Joana fala. Ela traduz tormento íntimo. Durante muito tempo, eu acredito, as religiões trabalharam muito esse sentido de talvez de demonstrar a fé ou de viver e dedicar-se à vida do Senhor nas congregações que exigiam essa dedicação em tempo integral nas religiões tradicionais. Então, muitas vezes isso foi traduzido erroneamente pela criatura como esse senho fechado, a cara séria, o senho franzido, como se sorrir não pudesse coabitar em nós com a mensagem cristã. Como se a leveza no semblante, o acolhimento no olhar fosse antagonistas da fé que Jesus quer seja desabrochada em nós. Mas não foi Jesus que orientou a isso. Fomos nós que assim entendemos. Houve um erro de interpretação. Mas nós não estamos falando também daquela alegria inconsequente, né? Daquele que não cumpre as suas tarefas, os seus deveres, digamos assim, e quer somente gozar a vida, fruir os prazeres da vida. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando do trabalho, da dedicação que Jesus nos chama a realizar, em benefício do nosso semelhante, em benefício de nós mesmos, no serviço ao bem, como eu já disse. E que esta postura tem que ser leve. Nós precisamos amar. E amar é leve. Não precisa de senho franzido para que você seja uma pessoa séria, honesta, digna e fiel a Jesus. Nós vamos ver na história quantos anônimos passaram, que trouxeram grandes benefícios às suas famílias, aos semelhantes que com eles conviveram. E eram leves, sorriam, acolhiam. E vamos ver também outros exemplos de pessoas que aparentemente cumpriram todos os deveres que a sociedade ou que a religião preconizava, mas de senho franzido. E que não raro traziam dentro de si infelicidades, frustrações, medos, amarguras caladas. Então, para que se tenha jovialidade na vida, em continuidade, é preciso exercício. Percebem vocês que não é tão fácil como nós pensávamos que fosse? Porque é necessário o equilíbrio. A mensagem da Boa Nova não é mensagem para alguns momentos por semana. O convite de Jesus não é um convite de 1 hora enquanto estamos na missa, de 1 hora enquanto estamos no culto, de 1 hora e meia quando estamos na reunião mediúnica, de 2 horas quando estamos praticando a caridade, seja ela qual for. O convite do Evangelho, da mensagem do Cristo, é contínuo e é íntimo. Talvez por isso nós não podemos delegar a ninguém. Então, não adianta eu falar só para o outro. Você tem que ser alegre, se ele não quiser. Não adianta os espíritos dizerem para mim, seja grato à vida que você teve, porque esta é a oportunidade bendita, se eu não quiser. Percebam vocês que a jovialidade não está nem somente no sorriso. É uma postura. É uma postura de vida. Por isso que Joana fala que é preciso cultivar a jovialidade. Há um convite de Deus para que nós nos conheçamos. Outros expoentes da antiguidade trouxeram esse convite em variadas lições. Um filósofo antigo da antiguidade, que todos já devem ter ouvido falar,
afirmou: conhece-te a ti mesmo. E Jesus trouxe essa mensagem, porque ainda precisamos dela. Nós precisamos identificar em nós se estamos exercitando a jovialidade que Jesus convida a termos, que Joana ressalta na lição dessa noite. Então, Joana fala, por exemplo, que ensinar alegria e confiança entre asperezas, quer dizer, nas dificuldades, carrancas e severidade para com os outros e sistemática antipatia representa, quer dizer, se nós conseguimos falar de alegria e confiança, quando tudo e todos ao nosso redor falam de desassossego, de dificuldades, de frustrações imensas, de perdas profundas. Falar de alegria e de confiança é enunciar palavras belas e viver paisagens sombrias, se nós não conseguimos viver. Veja bem que eu posso estar aqui falando para vocês de jovialidade. Estou falando de alegria, da mensagem de Jesus, da mensagem de Joana, e eu posso não estar vivendo nada disso que eu estou falando. É por isso que jovialidade não é fácil. Nós encarnados, não raro, vestimos muitas máscaras. Não estou dizendo para vocês que eu nunca fiz isso. Eu estou falando que eu não posso fingir para mim mesmo. Então é preciso que eu busque a jovialidade mesmo quando eu me sinta chorando. Da mesma forma que é preciso que eu busque ânimo quando eu estou desanimada. Que eu busque motivação para prosseguir quando muitas vezes o sentimento que me visita é que eu queria desistir de tudo. Então a jovialidade, a alegria também é uma busca da criatura. Porque a gente vai aprendendo com os espíritos que a minha alegria não está para fora. A minha alegria está por dentro. Joana fala que muitas vezes a dureza da face, o verbo cortante, constituem armas de insidiosa enfermidade espiritual. Então, olha só, ficar de cara feia o tempo inteiro não é só ficar de cara feia o tempo inteiro, mas pode estar nos indicando que nós estamos enfermando. Cuidado. Estas enfermidades do espírito, nós podemos ter auxílio para sair delas. Mas se nós não querermos sair, raramente vamos ter êxito. Então, jovialidade não me é dada por um remédio. Jovialidade não me é dada por uma bebida, por um tóxico, por uma festa que me enlouqueça. Jovialidade e alegria não me são dadas pelo meu companheiro, pela minha companheira, esposo, esposa, pelo filho que eu tenho, pelo dinheiro que eu ganho, pelo sucesso que eu venha a ter. Jovialidade e alegria eu posso ter e devo ter como busca em todos os momentos da minha vida. Joana fala, um espírito agradável a reproduzir-se numa face amena, não obstante as sombras e as lágrimas que, por vezes, expressam os impositivos da evolução pela dor, gerando simpatias e afabilidade. Joana diz muito nesse parágrafo. Ela diz muito, de forma muito simples, que para todos nós que estamos jungidos à Terra, no plano dos encarnados e no plano dos espíritos, nós estamos ainda sob o impositivo da evolução, não raras vezes pela dor. Porque as nossas características evolutivas
ainda fazem presentes em nós a atuação da dor, na medida em que a nossa inferioridade é também a inferioridade do nosso semelhante, e são os nossos atritos, as nossas convivências que geram dificuldades e que geram dor. Então, nós que estamos aqui na Terra, não raro visitados pelas dificuldades, pelos desafios e pela dor, vamos ter que trazer uma fisionomia amena, seguindo as lições de Jesus, apesar de estarmos chorando por dentro. Porque nós precisamos levar simpatia, levar afabilidade. O Espiritismo não é uma doutrina, vamos dizer assim, de propaganda. Nós não precisamos convencer um grande número de pessoas a serem espíritas, porque é uma busca tão íntima que requer de nós um compromisso interior, que isso não se vende, não se impõe. É por isso que, em geral, está pronto para ser espírita aquele que está pronto. Aquele que não está, não está. Mas isso não quer dizer que nós somos melhores do que outros, não. É por conta do conteúdo da mensagem dos espíritos, revivendo as mensagens de Jesus, mas trazendo um esclarecimento muito grande acerca da responsabilidade que possuímos. E que nem todo mundo está, vamos dizer assim, podendo ter, está preparado para ter. Então, que nessa noite, e aqui eu encerro a minha parte, né? Que nós possamos meditar sobre o exercício de sermos alegres. Penso eu, volto a dizer, que não é fácil. Talvez o meu temperamento, mas fechado. Eu não acho fácil. Mas eu até acredito que para alguns seja fácil. E que bom que assim seja. Esse exercício de todo mundo, né, Júlia? Vocês devem saber mais ou menos do que eu falo. Não é estar preparado para acordar. Nossa, que dia lindo. Mas a gente tem que pelo menos tentar. É isso Agora aí. você, Júlia. Bom, gente, hoje o tema é jovialidade, né? Eu dou boa noite a todos, reitero que é sempre um prazer muito grande estar aqui com vocês. E esse tema, como disse Cristiane, é um tema muito ameno, né? Porque abrange um aspecto muito saudável, digamos assim, e possível da personalidade humana. Mas eu gostaria de começar traçando uma diferença, uma distinção entre juventude e jovialidade. Juventude é uma etapa da vida, né? No nosso desenvolvimento biológico, nós temos lá a infância, a juventude, que comporta a puberdade, a adolescência, entramos na maturidade e depois no estágio do idoso, que eu não gosto de chamar de velhice, né? É o idoso. E essa fase, desde a puberdade e uma parte da maturidade, é considerada, hoje em dia, como juventude, porque até um sujeito de 40, 45 anos, ele é designado como um adulto jovem. Bom, então, a juventude, ela tem a ver com esse aspecto, digamos assim, fisiológico, ela é algo que está relacionado à corporeidade, aos traços físicos, né? Por exemplo, se você pega um retrato seu com 15, 16 anos e olha um retrato seu hoje, você vai observar que aconteceram mudanças, né? Mudanças na sua estrutura física. Agora, a jovialidade não é nada disso, porque a jovialidade, né? A jovialidade pode estar presente em qualquer etapa da vida, enquanto a juventude não.
A juventude é aquilo que dá e passa. Mas a jovialidade você encontra, você pode viver desde o início da vida até, né, a morte. Eu, por exemplo, não sou mais jovem. Estou com 70 anos, já indo para 71, mas eu me considero uma pessoa jovial. Por quê? Porque a juventude, né, a juventude está no corpo, mas a jovialidade está na mente, está no cérebro, a jovialidade está na alma. E aí, eu procurei elencar algumas características, digamos assim, algumas delas, né, daquilo que a gente considera como jovialidade. Agora que eu acho que já ficou claro a diferença entre juventude e jovialidade. Por quê? Porque há jovens carrancudos, né? Crianças que você vê que são crianças que pouco sorriem, que têm uma dificuldade de se comunicar. Isso a gente vê desde cedo, desde criança você pode observar isso, né? E você vê adultos, idosos, que têm muito mais facilidade, né, em viver a vida de uma forma mais leve, mais alegre, mais prazerosa, né? Quer dizer, a gente não pode associar a idade com jovialidade, é isso que eu acho que precisa de ficar bem claro, né? E aí, quais seriam essas características da jovialidade? Algumas. Em primeiro lugar, a empatia. Sujeito jovial é aquele que tem empatia. E empatia é você ter uma disponibilidade interna, é você conseguir se colocar no lugar do outro, né? E aí, quando você se coloca no lugar do outro, você pode pensar assim, aquilo que ele está passando, eu também posso passar. Ou ele está passando por algo que eu já passei. Então, de alguma maneira, o meu sentimento em relação ao outro é um sentimento de auxílio, de ajuda, de afeto, e tudo isso faz parte de um comportamento jovial. Uma outra característica que eu considero relevante em termos de jovialidade é a própria disposição para a vida. Cristiane brincou dizendo, não é todo dia que a gente acorda, assim, acordei, que dia maravilhoso, não é todo dia, né? Mas a pessoa jovial, ela tem disposição para viver, ela encara a vida de uma maneira proativa, sabendo que a vida não é fácil para ninguém. Não pensem vocês que porque eu, Sandra Cristiane, ou os outros oradores da Casa Espírita que estão aqui presentes, deixam de ter problemas. É óbvio que não. Nós todos estamos aqui encarnados numa situação muito semelhante evolutivamente, e a nossa vida é feita de dificuldades, de obstáculos, de problemas, né? Só que uma coisa, se você é jovial, se você tem dentro de si essa jovialidade de espírito, você vai compreender que isso faz parte da vida. E você vai ter disposição para viver a vida, porque a vida precisa de disposição. Eu preciso estar disponível para a vida, né? Para encarar os desafios que a vida oferece para mim, que a vida apresenta para mim, né? Então, essa disposição, essa disponibilidade interna é algo também que, de alguma maneira, define uma pessoa jovial, porque se ela tem essa disposição para viver a vida, ela vai ter muito mais chance de não desenvolver, por exemplo, um processo depressivo, né? Ou entrar numa situação de mágoa em relação aos outros, ou ficar na queixa, né? A pessoa que não tem disposição para viver a vida, que tem dificuldade de compreender o sentido da vida, ela vive na reclamação, ela vive na queixa. E aí você se afasta desse tipo de pessoa, né? Porque uma pessoa que vive se queixando, que vive reclamando,
que só vê o lado negativo da vida, é uma pessoa da qual emana uma energia, que é uma energia também negativa, que não faz bem, que não te atrai. Muitas vezes, esse comportamento até afasta você dessas pessoas, né? Uma outra característica, já citada, é a alegria. E a alegria é um sentimento muito, muito rico, muito lindo, muito maravilhoso, né? Que nós podemos dispor, nós seres humanos. Mas temos que ter o cuidado em não confundir alegria com euforia. Porque a alegria é algo que vem de dentro, a alegria é um regozijo, digamos assim, é um se sentir bem, naturalmente. Então, acontece alguma coisa, né, na minha vida que me dá alegria. E eu sinto isso de uma forma natural. Agora, às vezes, as pessoas têm dificuldade de se conectar com a alegria, com esse sentimento, e vão buscar, por exemplo, no álcool, no jogo, na droga, em todos os excessos, vão buscar uma falsa alegria, que é aquilo que nós chamamos de euforia. Porque a euforia é o excesso, já não é mais alegria, né? Uma outra característica da jovialidade, no meu ponto de vista, é a coragem. Coragem. Por quê? Como eu disse, né, a vida é feita de obstáculos e também de provas e expiações. Então, não são só os obstáculos do dia a dia, mas cada um de nós possui aquelas questões que são, digamos assim, as mais difíceis de você solucionar, de você lidar, né? Quando, por exemplo, ocorre uma doença no familiar, ou existe uma problemática de natureza financeira muito séria, né? Ou quando existe um ente querido que desencarna abruptamente, você não estava esperando. São situações da vida que exigem coragem. Nós já estudamos coragem aqui no livro, né, nesse livro que estamos analisando, cada capítulo, e um deles foi a coragem, né? A coragem é fundamental para que a gente possa viver a vida, porque é a coragem que nos dá ânimo para enfrentar todas essas dificuldades. E enfrentá-las, gente, isso é que é o mais interessante na jovialidade, é você enfrentá-las com ânimo, sabendo que toda dificuldade, todo problema, toda prova e expiação é uma oportunidade de aprendizagem. É uma chance que a vida lhe dá para você aprender, e só por intermédio da aprendizagem é que a gente pode se melhorar e que a gente pode evoluir. Então, a coragem, eu acho que é uma das características também da jovialidade. Depois a gente tem a compreensão. Uma pessoa jovial, como ela é empática, ela desenvolve compreensão em relação a si e ela desenvolve compreensão em relação aos outros, né? Porque a compreensão é fundamental também para você poder ter, digamos assim, uma presença de espírito, uma disponibilidade para a vida, uma alegria com aquilo que lhe acontece. Se você não compreende a vida, e por isso que o Espiritismo para nós é tão importante, porque eu penso que o Espiritismo, o que ele nos dá é exatamente formas, maneiras, né, de compreender a vida. E quando a gente compreende a vida, quando você entende qual é a lógica da reencarnação, da lei de causa e efeito, né? Quando você, da lei natural, da lei de sociedade, quando você compreende toda essa lógica, você consegue viver a vida melhor, com mais jovialidade, né? Porque você percebe, você compreende que as leis são o que regra, o que regulamenta a vida, e essas leis são divinas.
Então, elas só existem, né, com um único propósito, que é o de nos levar à felicidade. Por isso, quando a gente compreende a vida, quando a gente compreende as leis da vida, nós somos mais joviais. Uma outra característica, e essa característica é uma que Joana ratifica, reitera aqui no seu texto, é a afabilidade. Quer dizer, a pessoa jovial, ela é afável, ela está disponível para o outro, ela tem sempre uma disponibilidade para receber, para dar, para trocar, para compartilhar. Essa afabilidade é uma característica muito presente, né, quando a gente consegue desenvolver a jovialidade. E aí, depois de eu elencar algumas, né, são algumas dessas características, a gente pode pensar que jovialidade se faz parte do espírito, não do corpo, né? Se está presente na nossa alma e não no nosso organismo físico. A jovialidade, ela é uma característica psíquica. A jovialidade é um comportamento. A jovialidade é algo que está presente no temperamento da pessoa. E é muito interessante você ver como que o temperamento, essas características pessoais, da personalidade de cada um, né? Elas estão ali presentes desde cedo, porque muitas delas advêm do espírito reencarnante, né? De outras vidas, de experiências que aquele espírito já viveu, e também, logicamente, da educação. Mas é muito interessante porque eu, por exemplo, tenho 3 filhos. O meu filho do meio, ele sempre foi, mas desde pequenininho, muito sério, muito responsável, ele vivia lendo, ele é muito introspectivo, muito pouco extrovertido, né? E foi criado por mim. Eu, que meu sogro dizia, meu sogro falava assim de mim: você dá bom dia a cachorro na rua. Meu sogro era muito engraçado, sempre gostei muito do meu sogro. Ele dizia: você dá bom dia a cachorro na rua. E o que ele queria dizer com isso? Que eu falo com todo mundo. Porque isso é uma característica da minha personalidade. Eu sou expansiva. Já o meu filho não é. Ele foi criado por mim dessa maneira, né? Então, existem, sem dúvida alguma, algumas questões que são, digamos assim, definidas pela criação, pela cultura, né, do país em que você vive. Existem culturas que são muito mais severas e menos joviais do que o brasileiro, por exemplo, né? Mas também nós sabemos que muito da personalidade, do temperamento do sujeito, advém do seu espírito, daquelas experiências que o espírito já acumulou, né? Esse meu filho é assim, eu entendo, eu compreendo isso, né? Ontem eu liguei e falei: ô, seu sem vergonha, você nem lembra que tem mãe? Ele diz: não, mãe, eu lembro sim. Eu falei: pois é, mas você não liga, eu é que tenho que ligar. Eu falo com ele, eu vou na brincadeira, porque eu sei que o temperamento dele é esse, né? Completamente diferente, por exemplo, das outras meninas que eu tenho. E a gente precisa de compreender e levar isso assim, porque a jovialidade é uma maneira de ser. A jovialidade tem a ver com o temperamento da pessoa, né? E, para encerrar, lembrar também que nesta confusão entre juventude e jovialidade, o que a gente tem hoje em dia, nessa sociedade em que nós vivemos, é muito mais a busca da juventude do que da jovialidade. Aliás, a busca da juventude, lá desde a antiguidade, os alquimistas já perseguiam, né?
Os alquimistas já procuravam fórmulas para garantir a juventude. Ponce de León, na modernidade, né, conquistador espanhol, adentrou aqui na América Central e havia a lenda de uma água, né, uma fonte da eterna juventude. E Ponce de León morreu buscando a fonte da eterna juventude. E, hoje em dia, o que você vê são pessoas, e isso não tem mais nada a ver com sexo masculino ou feminino, né, de maneira geral, pessoas que ficam buscando fazer preenchimento facial daqui, botar botox ali, fazer plástica lá, isso e aquilo, olha, em busca de manter uma juventude, né? Manter um corpo, uma aparência, aliás, não é o corpo, porque o corpo envelhece, você não tem como deter isso, não há como deter o envelhecimento, você pode prorrogar, deter não, mas as pessoas, infelizmente, ficam buscando essa aparência juvenil. Por quê? Porque o padrão de beleza que nós temos hoje é esse. O que você encontra de valor hoje é fugaz, é efêmero, como a juventude é, né? Então, nós precisamos de refletir nisso. Juventude passa. Juventude muitas vezes vira até um peso, porque se você fica em busca da juventude, isso acarreta um peso para você. E Ítalo Calvino, um filósofo italiano, de quem eu particularmente gosto muito, no ano 2000, passagem do século, né, do século XX para o século XXI, no ano 2000, Ítalo Calvino foi convidado a escrever um livro. E eram 7 propostas para o próximo milênio, mas ele faleceu antes de escrever a 7ª proposta. Então, o livro saiu com esse título, 6 propostas para o próximo milênio. Próximo milênio, né, seria a partir do ano 2000 em diante, do ano 2001 em diante. E uma das propostas que Ítalo Calvino trouxe, que ele disse que é algo que nós precisamos buscar nesse milênio, é a leveza. E ele chama a nossa atenção para o fato de como os objetos que estão à nossa volta vão adquirindo essa leveza, foram adquirindo essa leveza pouco a pouco, né? Pensem numa televisão que tinha um tubo, que era uma televisão pesada, com um tubo enorme, e hoje você tem essa televisão que parece uma folha de papel. O celular, logo que começou, era uma coisa pesadona, hoje o celular é fininho. Quer dizer, os próprios objetos que nos cercam, eles estão adquirindo esta característica da leveza. E aí, Ítalo Calvino chama a nossa atenção para o fato de que nós precisamos também buscar a leveza dentro de nós, né? E a leveza dentro de nós no meu ponto de vista, como uma maneira de encarar o convite de Ítalo Calvino, ser jovial, né? Ser jovial. Então, você está lá, sua idade vai passando, você vai vivendo a vida, mas você mantém a jovialidade. Isso é importante, esse é o convite a que Joana nos faz. E Joana ainda diz, ela conclui dizendo o seguinte, ó, ela diz que nós devemos buscar ser joviais como Jesus o foi. Vejam bem, ela fala isso, a jovialidade em Jesus. Jesus manteve um alto padrão de jovialidade, porque passando por todas as agruras pelas quais passou, além de suportá-las, ele conseguiu consolar quem estava diante dele, quem estava vivendo junto dele. Então, essa é a característica maior da jovialidade a que Joana nos convida. E agora eu passo para minha amiga Sandra,
muito jovial, muito jovem, muito bonita, porque essa mulherada do Cefacis aqui é toda assim, não é? Toda. Para que ela possa, então, trazer a sua contribuição. Boa noite, Júlia. Boa noite, Cris. Boa noite, Marina. Boa noite, meus amigos do domingo. É muito bom estar aqui com vocês e, principalmente, é muito bom poder estar aqui costurando o que a Júlia e o que a Cris falou. Eu acho que elas têm um poder de elocução muito bom e estar aqui nessa posição que eu estou costurando o que elas falaram é muito importante. O que a Cris disse, que ela ressaltou, e eu fui aqui anotando alguns pontos que eu achei muito importante, tanto que ela falou quanto que a Júlia falou. A Cris ressaltou a primeira frase da Joana no livro, né, no texto de hoje. Quando você responde com uma palavra áspera para uma pessoa, ou quando você dá uma resposta azeda, e a expressão que a Joana coloca é essa, ou quando você dá uma resposta azeda para uma pessoa, isso vai fazendo uma vibração, você vai formando uma vibração pesada à sua volta e uma vibração pesada no ambiente aonde você está. Com essa palavra áspera, com essa resposta azeda que você vai dando ao seu redor. Então, você vai fazendo uma vibração pesada e o clima, a vibração do ambiente também fica muito pesado. Quando você tem o senha carrancudo constantemente, quando você está com a fisionomia constantemente carrancuda, isso vai, palavras da Joana, deformando a sua face. Então, olha que importante isso, né? O seio carrancudo, em regime de continuidade, vai deformando a sua face. Então, as palavras, né? O que você verbaliza, se é pesado, e se você tem uma fisionomia pesada, isso vai pesando o ambiente. Então, para que eu possa trazer uma contribuição para vocês agora à noite, né, com a explicação da Júlia, com a explicação da Cris, eu gostaria de trazer uma frase do Emmanuel, que eu acho que ele vai elucidar bastante o que nós estamos falando. Olha o que o Emmanuel fala, gente. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Então, vamos lá, abram aspas. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. E ele continua. Todos nós sabemos que nós não estamos no mundo para desfrutar de prazeres alicerçados no menor esforço, na lei do menor esforço, ou na irresponsabilidade. Mas essas lutas naturais do caminho não justificam nem a minha irritabilidade e nem que nos afastemos da alegria sadia. Aquilo que a Júlia falou, diferença entre euforia e uma alegria sadia. Capaz de irradiar em torno de nossos passos a serenidade e confiança na vida, naqueles que nos rodeiam. Você pode transmitir, com essa alegria sadia, você pode transmitir para aqueles que convivem com você uma serenidade e uma confiança na vida. Isso Emmanuel fala no capítulo 31 do Livro da Esperança, psicografado pelo Chico Xavier. Então, nesse capítulo 31 do Livro da Esperança, o Emmanuel fala isso. Se pretendes auxiliar alguém, começa mostrando alegria. Eu acho, gente, que existem basicamente 3 posturas na vida que contribuem para isso. 3 posturas que contribuem para isso. Uma postura de simpatia, uma postura
carismática e uma postura empática, como a Júlia já explicou. Eu vou me explicar, fazer uma diferenciação entre essas três posturas: a postura simpática, a postura carismática e a postura empática. Quando eu sou simpática, eu distribuo algo precioso para as pessoas que estão à minha volta. Nós distribuímos sorrisos e cumprimentos. Nós somos bem-humorados. Nós conseguimos sorrir no caos. O Freud nos ensinou que precisamos ter humor para lidar com as misérias humanas, tanto com as minhas misérias quanto com as misérias dos outros. Isso preserva a minha saúde mental e estimula as pessoas a viverem de uma forma mais leve, de uma forma mais suave. Como nós somos miseráveis, também os outros têm as suas próprias misérias. Então, a gente precisa ter humor para lidar com isso. A gente, tendo humor, a vida fica mais leve. Sabemos que as pessoas íntimas são aquelas que mais podem nos machucar. São aquelas que mais podem nos ferir, não é mesmo? Porque são aquelas que nós temos menos proteção, que nós ficamos mais expostas, porque nós doamos muito e muitas vezes o retorno vem tão pouco para a gente, né? Então a gente fica assim, tão ferido, tão machucado com isso, né? Então, ser simpático pode neutralizar experiências angustiantes. Como eu disse, gente, quando nós somos simpáticos, nós distribuímos sorrisos e cumprimentos. Sorrimos para os nossos filhos, cumprimentamos o porteiro do prédio com a cara boa, feliz, alegre, cumprimentamos o garçom, mandamos aquele recadinho, né, para a cozinheira ou para o cozinheiro do restaurante. Eu almoço ali todo dia naquele restaurante, naquela comida, aquilo. Manda um recadinho para a cozinheira o dia que eu gosto daquele almoço, que o dia que eu gosto daquela comida, né, eu mando um recadinho, eu falo assim: olha, nota 10 para o almoço hoje. Cumprimento o pessoal lá da cozinha para mim. Fala que ó, a comida hoje estava nota 10. Os nossos filhos, gente, eles vão registrando esses comportamentos nossos do dia a dia, e vão incorporando isso na sua postura. Porque nós sabemos, a gente educa muito mais com o nosso exemplo do que com o discurso, não é? Então, vamos ser gentis, vamos ser bem-humorados. Isso não é um dom genético. Isso não é uma coisa que eu trago, vamos dizer, porque Deus me deu esse dom. Isso é um treinamento diário, é um trabalho interno, é um trabalho que eu digo que é um trabalho de formiguinha, que eu faço comigo no meu dia a dia. Por toda uma vida. Eu tenho que fazer esse trabalho direto, toda uma vida. Não basta só ter a intenção. Eu quero ser uma pessoa afável, eu quero ser uma pessoa bem-humorada, eu quero ser uma pessoa jovial, eu quero ser uma pessoa educada, eu quero ter essa postura na vida e passar essa postura para os meus filhos. Mas não basta a intenção, eu tenho que ter persistência, eu tenho que ter disciplina, gente. Porque sem a disciplina e sem a persistência, eu não consigo corrigir os meus impulsos, né? A todo momento eu posso escorregar. Então, realmente, começa com a intenção, mas eu preciso de treinamento, porque senão nós escorregamos, senão a gente perde aquela disciplina que nós vamos tendo e, de repente, é uma hora no trânsito,
é uma hora que eu estou estressada, é uma hora que uma coisa não dá certo, que surge um imprevisto, que eu tenho que lidar com o imprevisto, com o estresse, com uma frustração. O que acontece? Por impulso, vem aquele homem velho, como diz o Paulo de Tarso, e eu escorrego. Então, se eu não tenho disciplina, se eu não tenho persistência, se eu não estou naquele trabalho de formiguinha de todo dia, eu perco aquele trabalho que eu já vinha conseguindo. Então, eu começo com a intenção, mas eu tenho que ter um treinamento diário para ser simpático, para distribuir sorrisos, para distribuir cumprimentos, para mostrar essa simpatia que faz parte da jovialidade. Então, essa é a postura simpática. Como é que é a postura carismática, gente? Eu sou carismático quando eu consigo distribuir algo mais precioso ainda do que sorrisos e cumprimentos. Eu sou carismático quando eu distribuo elogios verdadeiros, quando eu consigo enxergar aquilo que a pessoa tem de bom, aquilo que a pessoa tem de valor, aquilo que ela tem de potencial e dizer para ela que ela tem aquilo, que aquilo é um valor, que aquilo é uma coisa boa nela e aquilo eleva a autoestima da pessoa. Eu sou carismático quando eu promovo as pessoas com as quais eu convivo. Todos os dias, gente, não perca a oportunidade de elogiar os seus filhos, de elogiar o seu cônjuge. Não espere uma data especial para mandar flores. Aliás, gente, eu estive pensando, é até melhor que você nunca dê flores, que você nunca dê presentes caros, joias ou flores em datas especiais, em aniversários ou uma data especial, mas que todos os dias você faça esse exercício de fazer pequenos elogios. Qualquer relação, gente, seja uma relação amorosa, seja uma relação afetiva com seus familiares, com seus amigos, seja uma relação profissional, uma relação de trabalho, ela precisa ser regada. Constantemente a gente precisa regar. E a gente rega assim, elogiando, promovendo as pessoas, confirmando, né, para o nosso próximo aquilo que ele tem de melhor. Lembrando sempre a ele, gente, que você está apostando nele, que ele consegue, que ele é capaz. Então, você está sempre elevando a autoestima dele, você está sempre promovendo. Isso é uma postura carismática. Então, tem a postura simpática e tem a postura carismática. E aí, como é que é a postura empática? Como é que é ser empático? Lembra como a Júlia falou? Eu sou empático quando eu distribuo algo ainda muito mais precioso do que sorrisos, do que cumprimentos, do que elogios e do que confirmações. Eu estou sendo empático quando eu surpreendo o meu próximo. Aí vocês vão me perguntar, como é que eu surpreendo o meu próximo? Quando eu digo a ele aquilo que ele jamais esperava. Naquele momento difícil da vida, gente. Naquele momento em que, sabe aquele momento em que eu sinto que o chão se abriu? Que o chão abriu aqui sobre os meus pés, ou naquele momento em que eu sinto que o mundo desabou, que eu não tenho mais para onde correr? A pessoa empática é aquela pessoa que chega até você e com uma segurança você sente que ela te envolve. É como se ela te colocasse no colo. E ela lhe diz: o que eu posso fazer por você? Como que eu posso te ajudar agora? Então, gente, a pessoa empática é aquela que está ali, junto com você, pegando na sua mão e te ajudando a escrever aqueles capítulos mais dramáticos da sua história. Ela não te larga.
ela não te abandona. E você não sente que você está sozinho, que ela está ali, junto com você. E o que eu posso dizer, a contribuição que eu posso trazer aqui hoje é essa. Quando você é simpático, você é muito respeitado. Quando você é carismático, você é muito admirado. Agora, quando você é empático, você se torna um espírito iluminado. Gente, essa live hoje foi para mim. Podem ter certeza. Eu falei para mim mesma. Sandra, não foi para você não, bem. Foi para mim. Não, Super parecido com o filho da Júlia. Nossa Senhora, vou ter que melhorar muito. Não, eu falei para mim mesma, tanto é que eu quero ouvi-la novamente. Mas eu espero, realmente eu espero ter ajudado vocês também. E eu quero, de alguma maneira, ter contribuído, né? Para esse convite que a Joana nos faz, para sermos mais agradáveis, ou como diz o Emmanuel aqui no livro da Esperança, né? Para que a gente possa ser um espírito mais iluminado, né? Através da jovialidade. Certamente. Bom, gente, uma boa noite a todos. Boa noite, Sandra, Júlia. Boa noite. Boa noite, boa noite. Toda semana. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, claro, tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem-maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, meu Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a
ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade.